Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar sobre a descoberta da síndrome de Down. O Nicolas, ele foi uma criança muito desejada, uma criança planejada, e nós descobrimos a gestação muito cedo, descobrimos com 6 semanas. Foi o primeiro dia que eu fui até o médico, né? E ele viu lá o saco gestacional. E daí nós começamos o pré-natal e fizemos todos os exames necessários, né, que são previstos. Fizemos a translucência nucal, que é o exame que normalmente dá uma alteração, e do Nicolas foi tudo normal. Fizemos o morfológico, enfim, não tivemos nenhuma indicativa de qualquer alteração. A gravidez, a gestação transcorreu tranquilamente até as 33 semanas. Eu já tinha uma consulta marcada numa terça-feira. Quando foi no domingo, do domingo para segunda à noite, eu comecei a sentir alguns incômodos. E aí falei pro Rodrigo, não tá normal, né? Não é o normal eu sentir isso. Então, na segunda-feira eu não fui trabalhar, liguei pro médico, ele falou que eu poderia adiantar a consulta. E aí eu fui até lá. Chegando lá, ele me examinou e lá ele fazia já ultrassom, já conseguia ver o bebê. E ele falou, olha, realmente aqui o Nicolas, ele não ganhou peso, ele não cresceu, ele não tá com o peso nem o tamanho adequado para uma gestação de 33 semanas. Eu vou pedir para que você fique de repouso para ver o que para você tentar reverter esse quadro, pra gente tentar reverter esse quadro. Eu falei, nossa, mas o que eu posso fazer, né, pra ajudar ele a ganhar peso? Será que eu não tô comendo direito? Não, ele falou, não, vamos ficar de repouso. Isso era numa segunda-feira. Ele falou, você volta na sexta pra gente ver como está. E aí ele falou também pra eu ficar prestando atenção se o Nicolas de repente mexesse menos, parasse de mexer, que era para eu entrar em contato com ele. Eu e o Rodrigo saímos daquela consulta um pouco preocupados, né? Como assim parar de mexer? O que eu tenho que fazer para o Nicolas ganhar peso? Foi aí que nós decidimos ir para a maternidade na cidade próxima, onde eu já tinha planejado ganhar o Nicolas. No dia seguinte, acordei, fiz o que eu tinha que fazer e com tranquilidade fomos para lá, porque até então nós iríamos só ter uma segunda opinião. Chegando lá, o médico novamente pediu um exame de ultrassom. Fui fazer o exame de ultrassom e mais uma vez a médica, com um semblante preocupado, ela me disse que realmente para a idade gestacional o Nicolas não estava com o peso e o tamanho adequado e que ele estava com restrição de crescimento e já estava entrando em sofrimento e que dali eu não poderia mais ir embora. Eu e o Rodrigo, né, e minha mãe que estava junto também, meu Deus, mas como assim? Daqui eu não saio mais hoje? Nós subimos para levar o exame para o médico e ele falou, realmente, o bebê já está em sofrimento, nós precisaremos fazer uma cesárea de emergência. E aí, né, o nosso coração já começou a disparar, o medo já começa a tomar conta. E ele falou, eu vou ver se nós temos na maternidade UTI, neonatal disponível. Falei, meu Deus do céu, agora sim, a preocupação maior era porque não estava no tempo do Nicolas nascer, e aí já começa a gente, né, passar um monte de coisa na cabeça, meu Deus, por que que tinha que ser agora, por que não dá para esperar mais um pouco, e ele vai ter que ir para UTI, enfim. Rapidamente eu fui colocada numa cadeira de rodas, não poderia mais fazer nenhum esforço e nós tivemos uma cesárea de emergência. Nicolas nasceu 8h08 da noite, ele nasceu com 1,595 kg, ele nasceu com 41 centímetros. Me deram o Nicolas para ver assim alguns segundos, né? Foi muito rápido. E eu lembro que eu vi o rostinho dele e me preocupava com se ele chorava, né? Porque dizem que, como ele estava prematuro, eu tinha preocupação se o pulmãozinho dele já estava formado. E aí eu ouvi ele chorar, 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 chorar. Ele chorou bastante, então meu coração ficou um pouco mais tranquilo.
E aí, quando eu vi o rostinho dele, eu falei pro Rodrigo, meu Deus, Rodrigo, ele é muito japonês, né? O Rodrigo, ele é mestiço. E a gente sempre falava, queria tanto que o Nicolas nascesse com o olhinho puxado, queria tanto que o Nicolas nascesse japonesinho. E aí eu falava, meu Deus, ele nasceu muito japonês, porque meu marido é mestiço, né? Então, ele não tem um olho muito puxado. E ele nasceu com o olho muito puxado. Eu falei, meu Deus, Rodrigo, ele nasceu, né, muito japonês. E a primeira impressão que nós tivemos, né, do nascimento do Nicolas foi essa. Naquela noite, o Nicolas foi para a UTI neonatal, eu fui para o quarto, eu só pude vê-lo de fato no dia seguinte, né, que foram, né, me deixaram descer para vê-lo na incubadora. Porém, ele era muito pequenininho, ele estava dormindo, estava com os olhos fechados, e naquele primeiro momento, eu realmente não percebi nada, os médicos não me falaram nada, e assim transcorreu durante alguns dias. Eu tive alta, né? O Nicolas teve que ficar no hospital. Infelizmente, é um momento assim muito doloroso pra gente ter que ir embora do hospital e deixar o bebê, né? É um momento bem difícil, assim, eu acho que é um dos mais difíceis. E eu tava na cidade vizinha, não tava na minha cidade, e eu tinha que ir todos os dias, né? 2 vezes por dia pra gente fazer a visita. E nos primeiros dias o Nicolas sempre estava de olhinho fechado, até teve icterícia, né? Então ficou com a vendinha nos olhos. E aí quando ele começou a abrir os olhinhos, já era, né? Ele já tinha quase uma semana. E foi quando eu percebi que alguma coisa estava diferente nos olhinhos dele. Quando ele começou a abrir o olho, se mexer, eu vi que quando ele, né, fechava os olhinhos assim, eu via uma meia-lua. E aí aquilo logo me remetia a uma criança, né, uma pessoa com síndrome de Down. E fiquei com aquilo pra mim, porque ninguém tinha me falado nada. Eu olhava aquilo, durante a semana, eu e minha mãe ficávamos lá, o Rodrigo continuou trabalhando, e aos finais de semana o Rodrigo, ele ia pra lá, né, ficar comigo. E aí eu percebi aquilo, mas guardei pra mim. Quase perto, né, completando uma semana, a médica veio falar pra mim que ela pediria um exame chamado cariótipo. E eu nunca nem tinha ouvido falar o nome desse exame, né? Nunca nem tinha ouvido falar em cariótipo. Falei, doutora, mas pra que é o cariótipo? É pra descobrir se ele tem alguma síndrome, porque a gente percebeu algumas características sindrômicas nele. Falei, mas quais características? Ele falou, a mãozinha dele é menor do que o normal, a nuquinha dele também é mais achatada, os olhinhos dele são puxados. Aí eu falei, não, mas doutora, o pai dele é japonês, é mestiço, né? A família do pai dele é japonesa. Ela pode ser, mas a gente precisa investigar. Falei, é síndrome de Down? Ela falou, ó, pode ser. Porém, nenhum médico me deu certeza de nada. No hospital, nós não pudemos fazer o cariótipo. O cariótipo precisou ser feito após a saída do Nicolas da maternidade. O Nicolas ficou 20 dias no hospital. Quando nós saímos da maternidade, o dia mais feliz, assim, depois do nascimento dele, né? É o dia mais feliz, o dia que a gente sai da maternidade. Nós fomos fazer o exame do pezinho e o cariótipo. Só que ele era muito pequeno, gente. Começaram a tentar pegar o sanguinho dele, conseguiram muito pouco. Então eu falei, deixa esse primeiro exame só pro do pezinho, porque eu achava que era o mais importante. E o cariótipo nós deixamos, né, para depois. Então, entre o nascimento do Nicolas, essa, né, fala da médica, até o resultado do cariótipo, foram exatos 3 meses. Eu descobri o cariótipo saiu quando o Nicolas completou 3 meses. No dia, né, que nós teríamos o resultado do cariótipo, eu passei o dia inteiro lá, né, ansiosa para saber, porque, gente, durante esses 3 meses, as pessoas que estavam à nossa volta
pode ser que tinham certeza que o Nicolas tinha síndrome de Down. Mas aqui em casa, tinha dia que a gente olhava para ele, a gente falava, ai não, imagina, ele não tem síndrome de Down. Tinha dia que a gente olhava para ele e falava, não, ele tem. E a gente ficava pesquisando e vendo algumas características, essa característica ele tem, essa característica ele não tem. Então assim, foram 3 meses de angústia mesmo, mas eu falo que nós estávamos sendo preparados, né? Para esse momento, porque às vezes a gente não quer acreditar, né? Às vezes tá ali na nossa cara, mas a gente não quer acreditar. Até o último momento a gente, né, tem a esperança de que não seja. E no dia do resultado do exame, eu lembro que eu fiquei, né, ali ligadinha no celular, no site da clínica, e quando saiu o resultado, eu, né, falei, Rodrigo, Bianca, né, que eles estavam aqui em casa, saiu. É positivo. O Nicolas, né, tem a trissomia do 21, né? Ele tem 3 cromossomos no par 21. E aí aquilo, né, caiu pra gente assim, a gente, né, tinha aquele fio de esperança de que não fosse. Eu lembro que aquele dia, aquela noite, foi uma noite muito silenciosa aqui na nossa casa, ninguém muito que se falou. Dormimos, né, naquele silêncio, naquela angústia. Pensamentos ruins passaram na minha cabeça, passaram na cabeça do meu marido. E eu lembro que no dia seguinte nós já tínhamos agendado uma consulta com a geneticista. E eu lembro que a gente acordou e eu lembro do Rodrigo pegando o Nicolas e pedindo desculpas, 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 filho, beijando, beijando. Porque, gente, por mais que a gente não queira, a gente, né, tem pensamentos ruins. Por que comigo? Por que que tinha que, né, ser eu? Por que que ele, né, nasceu com síndrome de Down? Inúmeros questionamentos vêm na nossa mente. Porém, eu sempre costumo dizer que, né, nada como uma noite de sono e o amanhecer para iluminar as nossas ideias, as nossas vidas. E no dia seguinte a gente acordou cheio de gás e cheio de esperança. Eu digo que a gente saiu do momento de luto e fomos para a luta, né? Uma noite, né, de luto e fomos para a luta, fomos descobrir o que é a síndrome de Down, né? E chegamos, graças a Deus, a uma médica que nos explicou e que nos falou que a síndrome de Down é uma alteração genética, que ela pode acontecer com qualquer pessoa, que ninguém tem culpa de nada, que nós tínhamos como se tivéssemos ganhado na loteria. Então, dali em diante, nós entendemos que nós tínhamos sido escolhidos e que nós teríamos uma missão. E eu, né, como mãe, fui procurar, fui buscar, tentar descobrir cada vez mais sobre a síndrome de Down para aprender e poder dar uma vida cada vez melhor para o meu filho. Então, nós descobrimos a síndrome de Down após a gestação, né, depois do nascimento, aliás, e nós tivemos, graças a Deus, né, essa oportunidade de poder viver e conviver com o Nicolas, que tem síndrome de Down, sim, mas ele não é a síndrome de Down. Ele é uma criança, o nome dele é Nicolas, e eu tenho certeza que ele tem uma vida cheia de possibilidades pela frente, e é isso que a gente, né, vem fazendo e vem lutando para que cada vez mais as pessoas conheçam e entendam um pouquinho sobre o que é a síndrome de Down e o quanto nós podemos ser agraciados, né, em conviver com as pessoas com síndrome de Down, as pessoas com qualquer outro tipo de deficiência. E espero que vocês continuem seguindo o Nicolas e podendo ver a evolução dele cada vez mais. Qualquer dúvida, deixa as perguntinhas aí, que aí eu vou tentando responder para vocês, tá bom? Um beijo, espero que eu tenha sido clara, que eu tenha esclarecido como foi esse momento. E para as mamães que passaram por esse momento, como foi, né? Se foi parecido com o meu. E para as mamães que ainda vão passar, espero que vocês não precisem passar por uma situação, né, de luto, como algumas mães passam. Pois o mundo que a gente tem aí é muito lindo, é muito bom, é uma maternidade deliciosa, tá bom? Um beijo e até mais.